Eu sei que muita gente diz que a dor passa com o tempo, que as feridas cicatrizam, que a vida segue, que tudo tem um propósito. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca acordaram completamente carecas no dia do casamento do próprio filho, com um bilhete cruel no criado mudo e a certeza de que a vida como conheciam havia acabado. Me chamo Rosalina, tenho 66 anos, e essa história que vou contar mudou completamente quem eu sou. É sobre o dia em que descobri que amor de mãe pode ser o sentimento mais puro do mundo, mas também pode ser a prisão mais cruel quando não é correspondido com respeito. Deixa eu te contar uma coisa que carrego há meses, que me tirou o sono, que me fez questionar tudo o que acreditava sobre família, sobre sacrifício, sobre o que realmente vale a pena na vida. É uma dessas histórias que você ouve e pensa, isso não pode ser verdade, mas que aconteceu comigo, bem aqui, bem real. Amanhã começou como tantas outras, ou pelo menos era o que eu esperava. Era um sábado, o dia mais importante da vida do meu filho Marcelo, o dia do casamento dele. Eu havia sonhado com esse momento por anos, desde que ele me trouxe a Aline em casa pela primeira vez, toda sorridente e carinhosa, me chamando de sogra querida, com aquela voz doce que eu achava tão genuína. Mas quando abri os olhos às 6 da manhã e passei a mão pelos cabelos para afastá-los do rosto, como faço toda manhã há décadas, minha mão encontrou apenas pele lisa, quente, sem um único fio. O primeiro pensamento foi de confusão. Sabe quando você acorda meio tonta e por alguns segundos não sabe onde está? Foi assim. Passei a mão de novo, mais devagar, tentando entender. Nada. Passei as duas mãos, desesperada. Nada. Levantei da cama num salto e corri para o banheiro. O espelho me devolveu uma imagem que eu simplesmente não conseguia processar. Era eu, mas não era eu. Os mesmos olhos castanhos, as mesmas rugas de expressão ao redor da boca, a mesma marca de nascença no pescoço. Mas onde antes havia cabelos grisalhos que chegavam até os ombros, que eu sempre prendia em coques elegantes, agora havia apenas nada. Eu estava completamente, absolutamente careca. Minha primeira reação foi tocar o couro cabeludo, como se os cabelos fossem aparecer magicamente. A pele estava estranhamente lisa, sem qualquer resquício de fios. Não havia sinais de irritação, não havia cortes. Era como se eu nunca tivesse tido cabelos na vida. Foi quando vi o papel dobrado no criado mudo, ao lado do meu celular. Uma folha comum, dobrada ao meio, com Rosalina escrito à mão na frente. Meu nome na caligrafia que eu conhecia bem, delicada, redondinha, a mesma que escrevia cartões de agradecimento após as visitas. Com as mãos tremendo, desdoblei o papel. Agora você tem o visual que combina, velha ridícula. Bem-vinda à realidade. Embaixo, apenas um A. Aline. Sentei na beira da cama e simplesmente não consegui me mexer. Não conseguia chorar. Não conseguia gritar. Não conseguia nem respirar direito. Era como se meu cérebro tivesse parado de funcionar. Fiquei ali, careca, segurando aquele bilhete, tentando entender o que estava acontecendo. Aline havia entrado na minha casa durante a noite. Havia feito alguma coisa comigo enquanto eu dormia, e havia deixado aquele recado como se fosse um presente. Olhei para o relógio. 6h15 da manhã. O casamento seria às 2 da tarde. Em menos de 8 horas, eu deveria estar na igreja, radiante, orgulhosa, entregando meu filho à mulher que ele amava. Eu deveria estar bonita, arrumada, com o vestido bege que escolhi especialmente para a ocasião, com os brincos de pérola que foram da minha mãe. Mas como eu ia conseguir sair de casa assim? Corri para o closet e comecei a procurar algo, qualquer coisa que pudesse cobrir minha cabeça. Lenços, chapéus, qualquer coisa. Encontrei um lenço de seda que ganhei de presente de Natal anos atrás e nunca havia usado. Tentei amarrá-lo de várias formas, mas nada disfarçava completamente o fato de que eu não tinha um fio de cabelo. Foi nesse momento que as memórias começaram a vir. Todas as vezes que Aline havia sido fria comigo e eu havia justificado como timidez ou nervosismo. Todas as vezes que ela havia feito comentários sobre minha idade, sobre meu jeito antiquado de ser, sobre como eu não entendia os jovens de hoje, eu havia interpretado tudo como brincadeira carinhosa entre sogra e nora. Que idiota eu fui.
Lembrei do Marcelo pequeno, de 5 anos, chorando quando o pai foi embora. Lembrei de como ele se agarrava na minha perna quando eu saía para trabalhar, com medo de que eu também fosse embora. Lembrei das noites em que eu chegava em casa exausta, depois de trabalhar o dia inteiro na padaria dos meus pais e ainda fazer faxina em casas de família para complementar a renda, e encontrava ele me esperando acordado, só para ter certeza de que eu estava bem. Mamãe, você vai ficar comigo para sempre? Ele perguntava. Para sempre, meu amor. A mamãe sempre vai estar aqui. E eu cumpri essa promessa. Durante 26 anos, eu estive ali. Quando ele teve catapora e ficou 2 semanas fora da escola, eu que cuidei. Quando ele quebrou o braço jogando futebol, eu que dormi no hospital. Quando ele não conseguiu entrar na faculdade que queria na primeira tentativa, eu que paguei cursinho e o apoiei para tentar de novo. Quando meus pais partiram naquele acidente terrível há 5 anos, deixando a rede de padarias e todo o dinheiro que haviam acumulado durante décadas de trabalho, eu transformei tudo em uma herança para ele. 10 milhões de reais que eu guardei, investi, fiz crescer, tudo pensando no futuro dele. E hoje, no dia do casamento dele, essa era a gratidão que eu recebia. Sentei na penteadeira e olhei para meu reflexo mais uma vez. A mulher careca que me encarava parecia uma estranha, mas havia algo nos olhos dela, algo que eu não havia visto há muito tempo. Era raiva. Raiva pura, limpa, cristalina. Não raiva histérica, do tipo que faz a gente quebrar coisas e gritar. Era uma raiva fria, calculista. A raiva de quem finalmente entendeu que estava sendo usada. Comecei a me arrumar mesmo assim. Coloquei o vestido bege, os brincos de pérola, a maquiagem que havia planejado. Amarrei o lenço de forma que cobrisse toda a cabeça, deixando apenas o rosto à mostra. No espelho, parecia uma mulher elegante usando um acessório sofisticado. Quem não me conhecesse poderia até achar charmoso, mas eu sabia a verdade. E pela primeira vez em muito tempo, essa verdade não me assustava. Ela me dava poder. Peguei o celular e liguei para Isabel, minha melhor amiga desde os tempos de escola. Rosa, que horas são essas para ligar no dia do casamento do Marcelo? Isa, preciso te contar uma coisa. Contei tudo. A calvície, o bilhete, a humilhação. Isabel ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai cancelar o casamento? Ela perguntou. Não, respondi, surpreendendo até a mim mesma. Vou indo assim mesmo. Rosa, você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta do que vou fazer, porque estava começando a entender uma coisa. Aline não havia me feito aquilo por impulso, por raiva momentânea. Ela havia planejado. Havia esperado o dia mais importante para dar o golpe final. Isso não era obra de uma nora nervosa ou imatura. Era obra de alguém que me odiava de verdade. E se ela me odiava tanto assim, era porque eu representava algum tipo de ameaça ou algum tipo de obstáculo. Comecei a lembrar de outras coisas. A pressa de Marcelo para que eu assinasse os papéis da transferência bancária. A insistência dele para que o dinheiro fosse liberado logo após o casamento. As conversas que paravam quando eu chegava perto. Os olhares que Aline trocava com ele quando achavam que eu não estava vendo. Sentei na sala e comecei a pensar. Realmente pensar. Não com o coração de mãe apaixonada que desculpa tudo, mas com a cabeça fria de alguém que finalmente estava vendo as coisas como elas realmente eram. E o que eu via não era bonito. Eram 9 da manhã quando tomei a primeira decisão prática. Liguei para o salão de beleza, onde tinha marcado para arrumar o cabelo. Oi, Maria, é a Rosalina. Vou ter que cancelar o horário de hoje. Tudo bem, dona Rosa? Aconteceu alguma coisa? Digamos que houve uma mudança de planos. Era pouco depois das 10 quando saí de casa. O casamento seria às 2 da tarde na Igreja do Rosário, no centro da cidade. Antes disso, eu tinha algumas coisas para fazer. Primeira parada: cartório. Queria confirmar que todos os documentos da transferência bancária estavam realmente programados para ser executados à meia-noite, logo após a festa de casamento. Estavam. Segunda parada: banco. Queria verificar se havia alguma forma de cancelar a operação, caso fosse necessário. Havia. Terceira parada: advogado. Dr. Roberto era amigo da família há décadas.
Ele havia cuidado da documentação da herança dos meus pais e conhecia todos os detalhes dos 10 milhões que eu estava prestes a entregar. Rosalina? Que surpresa! No dia do casamento do Marcelo? Não deveria estar se arrumando? Ele parou de falar quando viu meu rosto. Ou melhor, quando viu o lenço cobrindo minha cabeça e a expressão que eu devia estar fazendo. Doutor, preciso de um favor. Preciso que o senhor cancele a transferência programada para hoje. Cancelar? Mas é o casamento do seu filho. Exatamente por isso. Não entrei em detalhes. Apenas disse que havia surgido questões familiares que precisavam ser resolvidas antes de qualquer transferência de valores. Dr. Roberto, experiente em dramas familiares envolvendo heranças, não fez muitas perguntas. Apenas me garantiu que a operação seria cancelada imediatamente. E se eu quiser fazer a transferência depois? Perguntei. É só me ligar. Posso reativar tudo em algumas horas. Obrigada. Saí do escritório dele com uma sensação estranha. Era como se eu tivesse acabado de me salvar de um precipício, mas ainda não sabia exatamente de quê. Eram 11h30 quando cheguei à igreja. Ainda havia tempo antes da cerimônia, mas eu queria ajudar com os preparativos finais. Sempre foi assim comigo, controladora, perfeccionista, querendo que tudo saísse perfeito para as pessoas que amo, ou que eu achava que amava. A igreja estava linda, flores brancas e rosa em todos os cantos, exatamente como a Aline havia pedido. O altar decorado com arranjos que custaram uma fortuna. O caminho até o altar coberto com pétalas frescas que eu havia encomendado especialmente. Tudo pago por mim, obviamente. Comecei a arrumar alguns detalhes que os decoradores haviam deixado passar. Uma flor fora do lugar ali, um laço torto a colar. Era uma forma de me manter ocupada, de não pensar no que estava por vir. Foi quando ouvi a voz do Marcelo vindo de trás do altar. E toda a minha vida mudou para sempre. Ele estava ao telefone, escondido atrás de uma das colunas de mármore da igreja. A voz dele ecoava no ambiente vazio, e eu conseguia ouvir cada palavra perfeitamente. Amor, calma. Depois que a mamãe transferir o dinheiro hoje à noite, é só esperar uns meses e a gente se separa. Aí ela fica com metade na divisão dos bens e nós dois ficamos livres para ficar juntos de verdade. Parei de respirar. Eu sei que é difícil fingir, mas é só mais algumas horas. Pensa nos 5 milhões que vão ser nossos. Do outro lado da linha, uma voz feminina que eu conhecia muito bem. Carla, a secretária do escritório dele. A menina de 30 anos que sempre foi muito simpática comigo, que sempre perguntava pela minha saúde quando eu ligava para falar com Marcelo. Tenho que ir, amor. A mamãe deve estar chegando. Te amo. Fiquei parada ali, atrás da coluna, ouvindo o som dos passos dele se afastando. Meu filho, meu único filho, o menino que eu criei sozinha, que protegi de tudo, que amei mais do que a mim mesma, estava planejando me roubar. E naquele momento, com o eco das palavras dele ainda reverberando na igreja vazia, eu finalmente entendi por que Aline havia me deixado careca na manhã do casamento. Ela queria me humilhar, me quebrar, me fazer sentir pequena e feia e indigna, para que eu não estragasse o plano deles com perguntas ou desconfianças, para que eu fosse para o casamento só pensando em esconder minha vergonha, em vez de prestar atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Mas ela cometeu um erro. Ela me subestimou. Porque uma mulher de 66 anos que criou um filho sozinha, que sobreviveu ao abandono do marido, que trabalhou até os ossos para dar oportunidades para quem amava, que transformou a dor em força durante décadas, essa mulher não se quebra facilmente. Essa mulher planeja. E eu já sabia exatamente o que ia fazer. Para entender como cheguei naquele momento, parada atrás de uma coluna de mármore, ouvindo meu filho planejar me roubar, preciso voltar no tempo. Preciso te contar como foi construída essa relação que eu achava ser de amor, mas que na verdade era só exploração disfarçada de gratidão. Marcelo tinha 5 anos quando Roberto, meu marido na época, simplesmente sumiu. Não houve briga, não houve discussão, não houve explicação. Apenas um bilhete na mesa da cozinha. Não dou conta. Desculpa. E uma casa vazia quando voltei do trabalho naquela terça-feira fria de julho. Encontrei meu filho no quarto dele, brincando com os carrinhos como se nada tivesse acontecido. Ele ainda não entendia que o papai não ia voltar para casa.
Ainda perguntava quando íamos jantar todos juntos, quando o papai ia brincar com ele de novo. Levei meses para conseguir explicar que o pai tinha ido embora para sempre. E mais meses ainda para aceitar que eu teria que criar aquele menino sozinha, com o salário de auxiliar administrativa na padaria dos meus pais e mais nada. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Marcelo chorava todas as noites, perguntando pelo pai. Eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde na padaria. Depois corria para casa para fazer janta, dar banho nele, ajudar com as lições. Quando ele dormia, eu saía para fazer faxina em casas de família até tarde da noite. Era a única forma de conseguir pagar as contas e ainda sobrar alguma coisa para as necessidades dele. Lembro de uma noite específica. Ele devia ter uns 7 anos. Cheguei em casa quase à meia-noite, depois de limpar a casa de uma família rica do centro da cidade. Marcelo estava acordado no sofá, me esperando. "Mamãe, eu tive medo que você não voltasse", ele disse, se agarrando na minha perna. "Por que eu não voltaria, amor? Porque o papai não voltou?" Naquela noite, prometi para ele e para mim mesma que eu nunca, jamais, o abandonaria. Que eu estaria ali sempre, acontecesse o que acontecesse. Que ele podia contar comigo para sempre. Cumpri essa promessa durante 26 anos. Quando Marcelo fez 8 anos, meus pais resolveram me promover na padaria. De auxiliar administrativa, passei a gerente. O salário melhorou significativamente e, pela primeira vez, consegui parar de fazer faxina à noite. Podia chegar em casa às 6h30 e estar presente para ele. Mas mesmo assim, nunca sobrava muito dinheiro. Marcelo crescia rápido, precisava de roupas novas constantemente, material escolar, livros. Quando chegou na adolescência, queria as coisas que os colegas tinham. Tênis de marca, videogame, bicicleta boa. Eu me esforçava para dar tudo, mesmo que isso significasse cortar gastos comigo mesma. Lembro de passar anos usando as mesmas roupas, o mesmo sapato, a mesma bolsa. Minha diversão era assistir televisão em casa com ele nos fins de semana. Namoro? Nem pensar. Quem ia querer uma mulher com filho pequeno e sem dinheiro? E mesmo que alguém quisesse quando eu teria tempo? Marcelo sempre foi inteligente. Tirava notas boas na escola, nunca me deu problemas sérios, mas também nunca foi carinhoso. Não era do tipo que chegava em casa e contava como foi o dia, que abraçava a mãe sem motivo, que demonstrava gratidão pelos sacrifícios que eu fazia. Eu achava que isso era normal. Menino, né? Adolescente, né? Logo ele vai amadurecer e entender tudo o que fiz por ele. Quando ele fez 18 anos e entrou na faculdade de administração, eu estava no auge da felicidade. Finalmente, todo o esforço tinha valido a pena. Meu filho ia ser formado, ia ter uma profissão, ia ter um futuro melhor que o meu. Foi nessa época que meus pais começaram a falar sobre aposentadoria. Eles já tinham quase 70 anos e a rede de padarias, que havia começado com uma única loja no nosso bairro, agora tinha 5 unidades espalhadas pela cidade. Negócio próspero, clientela fiel, funcionários experientes. "Rosa", meu pai me disse num domingo de almoço em família, "quando eu e sua mãe não estivermos mais aqui, tudo isso vai ser seu, e depois vai ser do Marcelo." Era a primeira vez que alguém falava abertamente sobre herança, sobre dinheiro, sobre futuro financeiro. Marcelo, que estava na mesa conosco, prestou atenção na conversa de uma forma que eu nunca havia visto. "Quanto vale tudo isso, vô?" ele perguntou. Meu pai sorriu. "Não sei exatamente, neto, mas é o suficiente para você e sua mãe viverem bem para o resto da vida." A partir daquele dia, Marcelo começou a demonstrar mais interesse pelos negócios da família. Ia na padaria nos fins de semana, perguntava sobre fornecedores, sobre lucro, sobre expansão. Eu achava lindo ver meu filho se interessando pelo trabalho que sustentou nossa família por gerações. Quando ele se formou, aos 22 anos, já tinha um conhecimento sólido sobre como funcionava tudo. Meus pais o contrataram oficialmente como administrador-geral das 5 unidades. Salário bom, perspectiva de crescimento, a certeza de que um dia herdaria tudo. Foi quando Marcelo começou a namorar Aline. Ela apareceu numa festa de formatura dele, uma moça bonita, bem vestida, educada. Cabelos loiros sempre impecáveis, unhas sempre feitas, roupas sempre de marca. Vinha de uma família de classe média alta. O pai era dentista, a mãe professora universitária. Quando Marcelo me trouxe ela em casa pela primeira vez,
Fiquei encantada. Finalmente, meu filho havia encontrado uma moça à altura dele. Alguém que podia oferecer o que eu nunca consegui: status social, educação refinada, conexões importantes. Sogra querida, ela me disse, me abraçando apertado na primeira visita. Marcelo fala tanto da senhora. Disse que a senhora é a mulher mais forte que ele conhece. Eu derreti. Literalmente derreti. Depois de anos sendo só eu e Marcelo, de repente havia uma pessoa nova na nossa família. Uma pessoa que parecia me admirar, me respeitar, me valorizar. Aline era cheia de gentilezas, trazia flores quando vinha jantar em casa. Elogiava minha comida. Perguntava sobre minha saúde, sobre meu trabalho, sobre minhas lembranças dos tempos difíceis. Parecia genuinamente interessada na minha vida. Dona Rosalina, a senhora é inspiradora, ela dizia. Criar um filho sozinha, trabalhar tanto, conseguir dar tudo o que ele precisava. Eu admiro muito isso. E eu acreditava. Acreditava que finalmente alguém enxergava o valor dos meus sacrifícios. Que finalmente alguém reconhecia o que eu havia feito por amor. Eles namoraram por 2 anos antes de ficarem noivos. 2 anos em que Aline se tornou quase uma filha para mim. Ela me ligava durante a semana só para conversar. Me convidava para ir ao shopping com ela. Me incluía nos planos do casal. Foi Aline quem sugeriu que eles morassem no apartamento que eu havia comprado para Marcelo quando ele se formou. Sogra, por que gastar dinheiro com aluguel quando a senhora já tem esse apartamento lindo? A gente pode reformar, modernizar, deixar do nosso jeito. Fazia sentido. Eram mais de R$ 2.000 de aluguel economizados por mês. Dinheiro que eles poderiam usar para outras coisas. Foi Aline quem sugeriu que eu financiasse a reforma completa do apartamento. Dona Rosalina, se a gente vai morar lá, tem que estar tudo perfeito, né? Marcelo merece ter uma casa bonita, depois de tudo o que a senhora fez por ele. Gastei quase R$ 100.000 na reforma. Piso novo, móveis planejados, eletrodomésticos de última geração, decoração completa. Aline escolheu tudo, tinha bom gosto, sabia o que era moderno e elegante. Foi Aline quem começou a falar sobre casamento. Sogra, eu e Marcelo estamos pensando em casar no ano que vem. Nada muito grande, mas a senhora sabe como é. Toda mulher sonha com um casamento bonito. Obviamente ofereci para pagar tudo. Afinal, era o casamento do meu único filho. Era o momento mais importante da vida dele. Como eu não ia querer que fosse perfeito? Escolhemos tudo juntas. A igreja, o buffet, o vestido dela, as flores, o cardápio, a decoração, a lua de mel. Aline tinha ideias sofisticadas, caras, mas eu não me importava. Queria que ela se sentisse uma princesa no dia do casamento. Dona Rosalina, a senhora é incrível, ela dizia enquanto provávamos doces para a festa. Marcelo tem muita sorte de ter uma mãe como a senhora. Foi durante os preparativos do casamento que o assunto da herança voltou à tona de forma mais direta. Meus pais haviam partido no ano anterior. Um acidente de trânsito terrível numa estrada que eles faziam há décadas para visitar parentes no interior. De uma hora para outra, eu me vi dona de tudo. As 5 padarias, as contas bancárias, os investimentos, a casa onde eles moravam. R$ 10 milhões. Esse era o valor total da herança que os advogados calcularam. Marcelo ficou ansioso quando soube do montante. Mãe, a senhora vai fazer o que com todo esse dinheiro? Vou investir, guardar para o futuro. Um dia vai ser seu mesmo. Um dia quando? Quando eu morrer, Marcelo. Por enquanto, vou administrar tudo. Foi Aline quem trouxe a ideia de antecipar parte da herança. Sogra, por que não dar uma parte para a gente agora? Marcelo poderia expandir os negócios, a gente poderia comprar uma casa maior, investir no futuro. A senhora ainda é jovem, vai viver muitos anos ainda. Por que esperar? A lógica dela fazia sentido. Eu realmente era nova ainda, tinha saúde, podia viver mais 20 ou 30 anos tranquilamente. E Marcelo e Aline estavam começando a vida juntos. Era natural que precisassem de uma ajuda financeira mais robusta. Quanto vocês acham que seria uma quantia justa? Perguntei. Eles se entreolharam. Metade? Sugeriu Marcelo. 5 milhões agora, 5 milhões depois. Pareceu razoável. Mais do que razoável. Era uma fortuna que eles poderiam usar para construir uma vida sólida, próspera.
Era a garantia de que meu filho nunca passaria pelas dificuldades que eu passei. Tudo bem, concordei. Vamos fazer assim. No dia do casamento de vocês, eu transfiro 5 milhões para uma conta conjunta. Considera um presente de casamento. A reação dos dois foi de êxtase. Aline me abraçou chorando. Sogra, a senhora é um anjo. Marcelo, sua mãe é incrível. Marcelo sorriu daquele jeito que eu não via desde criança. Obrigado, mãe. A senhora sempre fez tudo pela gente. Nos meses que antecederam o casamento, eles ficaram ainda mais carinhosos comigo. Aline me ligava todos os dias. Marcelo aparecia em casa sem avisar, só para tomar um café e conversar. Pareciam genuinamente gratos, genuinamente felizes. Eu estava realizada. Finalmente, depois de décadas de sacrifício, estava vendo os frutos. Meu filho feliz, casando com uma moça maravilhosa, com futuro financeiro garantido. E o melhor de tudo, eles me incluíam em tudo, me faziam sentir importante, valorizada. Mas havia alguns sinais que eu preferia ignorar, como o fato de Aline sempre mudar de assunto quando eu falava sobre netos. Ah, sogra, criança dá muito trabalho, a gente quer aproveitar só nós dois por uns anos. Ou o fato de Marcelo ter ficado estranhamente ansioso quando sugeri que eles usassem parte do dinheiro para comprar uma casa perto da minha. Mãe, a gente precisa de independência, né? Começar nossa própria vida. Ou ainda os cochichos que paravam abruptamente quando eu chegava perto. Estávamos falando sobre o trabalho, eles diziam. Sinais pequenos, sutis, que uma mãe apaixonada pelo filho e encantada com a nora escolhe não ver. Até aquela manhã de sábado, quando acordei careca e com um bilhete cruel no criado mudo. Até o momento em que ouvi meu filho ao telefone planejando me roubar. Porque foi nesse momento que entendi que todos aqueles anos de sogra querida e Dona Rosalina inspiradora não passavam de teatro. Uma encenação longa e elaborada para me manter dócil e generosa até o momento certo de dar o golpe. Eles nunca me amaram. Eles amaram meu dinheiro. E descobrir isso no dia do casamento, careca e humilhada, me deu uma clareza que eu não tinha há décadas. Era hora de parar de ser a mãe boba e virar a mulher esperta que sempre morou dentro de mim, mas que eu nunca havia deixado sair. Porque uma coisa eles calcularam errado. Mulher que sobrevive a abandono, que cria filho sozinha, que constrói vida do zero, não quebra na primeira pancada. Ela se reorganiza e ataca de volta. E agora eu sabia exatamente como fazer isso. Depois que ouvi aquela conversa telefônica, fiquei parada atrás da coluna por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Meu filho estava há 2 anos mantendo um caso com Carla. O casamento com Aline era uma farsa elaborada para dividir minha herança. E eu, como uma idiota, havia facilitado tudo. Mas a raiva que senti não era desesperada. Era calculista. Fria. Era a raiva de quem finalmente enxergava o jogo que estava sendo jogado e decidia entrar nele de verdade. Saí da igreja sem ser vista e fui direto para casa. Precisava de tempo para pensar, para planejar. O casamento seria em 3 horas e eu tinha algumas coisas para organizar antes. A primeira coisa que fiz foi ligar para Isabel novamente. Rosa, como você está? Melhor do que imaginava. Isa, preciso que você me faça um favor. Pode vir aqui em casa agora? Claro, mas... Só vem e traz aquela máquina fotográfica sua, a profissional. Isabel chegou em menos de meia hora, preocupada e curiosa. Quando viu meu estado, o lenço cobrindo a calvície, a expressão determinada no rosto, sentou na sala sem fazer perguntas. O que você quer que eu fotografe? Mostrei a ela o bilhete que Aline havia deixado. Isabel leu em silêncio, ficando cada vez mais pálida. Essa menina está louca. Não está louca, está calculista, e eu preciso de provas disso. Isabel fotografou o bilhete de todos os ângulos com boa iluminação, mostrando claramente a caligrafia e a assinatura. Depois fotografou minha calvície, registrando o estado da minha cabeça após o que quer que a Aline tivesse feito com meu shampoo. Para que você quer essas fotos? Você vai entender daqui a pouco. A segunda coisa que fiz foi ligar para Dr. Roberto, meu advogado. Doutor, sou eu de novo. Preciso confirmar uma coisa. A transferência foi cancelada mesmo? Sim, Rosalina. Não sairá 1 centavo da sua conta hoje.
E se eles tentarem me pressionar a reativar? Só acontece se você autorizar pessoalmente na minha presença. Ninguém mais pode fazer essa operação. Perfeito. A terceira coisa foi a mais difícil. Liguei para Carla. Oi, Carla, é a Rosalina, mãe do Marcelo. Oi, dona Rosalina, como está? Hoje é o grande dia, né? A voz dela estava normal, sem qualquer sinal de nervosismo ou culpa. Uma atriz perfeita. Estou bem, querida. Escuta, você podia me fazer um favor? Marcelo esqueceu uns documentos importantes em casa e eu não posso sair agora para levar. Você podia passar aqui para buscar? Claro. Que documentos são? Os papéis da transferência bancária. Você sabe, aquela quantia que vou dar para eles hoje. Houve uma pausa pequena, quase imperceptível. Ah, sim, claro, Marcelo comentou. Eu vou aí buscar. Obrigada, querida. Você é um anjo. Desliguei o telefone e sorri. Isabel me olhava como se eu tivesse enlouquecido. Rosa, o que você está tramando? Vou te mostrar quem realmente conhece meu filho. Carla chegou em 40 minutos. Tocou a campainha com a naturalidade de sempre, mas eu reparei que estava mais arrumada do que o normal para um sábado. Cabelo escovado, maquiagem caprichada, roupa social. Oi, dona Rosalina, onde estão os documentos? Senta um pouco, Carla, quer um café? Ah, não precisa, estou com pressa. Pressa pra quê? Não vai ao casamento? Ela hesitou. Vou sim, Marcelo me convidou, mas é... Você sabe como é? Não sou muito chegada em festa? Mentirosa. Carla adorava a festa. Sempre organizava happy hours no escritório. Sempre estava postando fotos embaladas nas redes sociais. Que pena! Ia ser legal ter você lá. Marcelo gosta muito de você. Ele é um chefe ótimo. Sentei na poltrona em frente a ela e tirei o lenço da cabeça. A reação dela foi imediata. Arregalou os olhos, levou a mão à boca. Dona Rosalina, o que aconteceu? Alguém colocou produto químico no meu shampoo ontem à noite. Acordei assim hoje de manhã. Meu Deus, mas quem faria uma coisa dessas? A surpresa dela parecia genuína. Ou ela era uma atriz melhor do que eu imaginava, ou realmente não sabia sobre a parte da calvície. Não sei, mas deixaram um bilhete. Mostrei o papel para ela. Carla leu em silêncio. Que horror! Vocês vão fazer boletim de ocorrência? Talvez. Depende de como as coisas evoluírem hoje. Fiquei observando o rosto dela, procurando sinais de nervosismo, de culpa, qualquer coisa que confirmasse que ela sabia do plano todo. Mas Carla parecia genuinamente chocada com a maldade do bilhete. Dona Rosalina, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora suspeita de alguém? Era a deixa que eu estava esperando. Carla, você conhece bem o Marcelo, né? Trabalha com ele há 3 anos. Conheço. Ele conversa com você sobre coisas pessoais? Ela ficou visivelmente desconfortável. Às vezes. Normal de escritório, né? E sobre o casamento? Ele fala sobre o casamento? Fala que está ansioso essas coisas. Ansioso de que tipo? Carla começou a mexer as mãos. Primeira rachadura na fachada. Não sei, ansioso normal de noivo. Carla, posso te contar uma coisa? De mãe para amiga dele? Ela assentiu. Eu tenho a impressão de que esse casamento não é o que parece. Tenho a impressão de que tem alguma coisa errada. O silêncio dela falou mais alto que qualquer resposta. Você acha que eu estou paranoica? Não sei, dona Rosalina. Casamento é uma coisa complicada mesmo. É, principalmente quando o noivo está apaixonado por outra pessoa. Carla ficou branca. Eu não sei do que a senhora está falando. Carla, você é uma menina inteligente e eu sou uma mulher de 66 anos que não chegou até aqui sendo boba. Quer conversar comigo de verdade ou prefere continuar fingindo? Ela respirou fundo. Dona Rosalina, há quanto tempo você e meu filho estão juntos? Mais silêncio. 2 anos? Ela assentiu, quase imperceptivelmente. E você sabe por que ele está se casando com Aline mesmo amando você? Dona Rosalina, é complicado. Por causa do dinheiro que eu vou dar para eles hoje? Carla começou a chorar. Ele disse que depois de alguns meses eles se separariam, que ela ficaria com a metade na divisão e o resto seria nosso, que a gente podia esperar um pouco para ficar junto de verdade. Pronto, a confirmação que eu precisava. E você aceitou isso? Eu amo ele, dona Rosalina. E 5 milhões.
É muito dinheiro. A gente podia ter uma vida boa juntos. 5 milhões. Então eles realmente achavam que iam dividir meio a meio. Marcelo havia mentido para a amante sobre o valor total, assim como havia mentido para a noiva sobre quem ele realmente amava. Carla, posso te dar um conselho? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrima. Homem que trai a noiva no dia do casamento vai trair a amante também. Se ele consegue enganar Aline por 2 anos inteiros, fingindo amor, ele consegue enganar você também. Mas ele disse que me ama. E para Aline ele diz o quê? Carla ficou em silêncio. Você sabe que ele foi eu quem cancelou a transferência bancária hoje de manhã? Ela arregalou os olhos. Como? Porque eu descobri o plano de vocês. E descobri uma coisa interessante. Meu filho é um mentiroso profissional. Ele mentiu para você sobre o valor do dinheiro, mentiu para Aline sobre seus sentimentos e mentiu para mim sobre quem ele realmente é. Carla estava chorando abertamente agora. Dona Rosalina, eu sinto muito. Eu não queria... Você não queria o quê? Roubar dinheiro de uma senhora de 66 anos? Participar de uma farsa? Destruir um casamento? Não foi ideia minha. Mas você topou. Ela não tinha como negar. Carla, vou te dar uma chance de sair dessa história com dignidade. Uma chance que meu filho não merece, mas que você talvez mereça. Como? Não apareça no casamento hoje. Suma. Mude de cidade, de emprego, de vida. Esquece que o Marcelo existe. Mas eu amo ele. Você ama a ideia dele. O homem de verdade você acabou de conhecer. Levantei da poltrona e fui até a janela. Se você aparecer na igreja hoje, eu vou expor tudo. Na frente de todo mundo. Sua família, seus amigos, todo mundo vai saber que tipo de pessoa você é. Se você sumir, eu finjo que essa conversa nunca aconteceu. Carla ficou em silêncio por alguns minutos. E o Marcelo? O Marcelo é problema meu. Eu que criei esse monstro. Eu que vou lidar com ele. Ela se levantou, pegou a bolsa. Dona Rosalina, eu realmente sinto muito. Eu sei que sente. Por isso estou te dando essa chance. Depois que Carla saiu, Isabel, que havia presenciado toda a conversa escondida na cozinha, veio para a sala. Rosa, você está assustando até a mim. Por quê? Você está diferente, mais fria, mais calculista. Estou sendo quem sempre fui por baixo de toda essa bobagem de mãe sofredora. Estou sendo a mulher que sobreviveu a abandono, que criou filho sozinha, que construiu vida do nada. E agora? Olhei para o relógio. 1h da tarde. O casamento seria em 60 minutos. Agora eu vou tomar um banho, me arrumar e ir para o casamento do meu filho. Você vai mesmo? Vou, e vai ser um casamento inesquecível. Enquanto me arrumava, pensei em cada detalhe do que ia fazer. Não era impulso, não era raiva cega. Era justiça. Era a cobrança de uma dívida que havia sido construída ao longo de 26 anos de exploração emocional. Marcelo havia apostado que eu seria eternamente a mãe boba, generosa, que faria qualquer coisa por ele. Aline havia apostado que me humilhar na manhã do casamento me deixaria quebrada e submissa. Os dois calcularam errado, porque a mulher que acordou careca naquela manhã não era mais a mesma que havia criado um menino mimado durante décadas. Era uma mulher que finalmente havia enxergado a verdade e decidido agir de acordo com ela. E a verdade era simples. Eu merecia muito mais do que estava recebendo. Era hora de cobrar. Cheguei à igreja às 2 em ponto. O estacionamento estava cheio. Mais de 200 convidados já acomodados nos bancos. Familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos da cidade inteira. Exatamente como Aline havia sonhado. Um casamento que fosse comentado por semanas. Ela ia conseguir seu desejo. Só não da forma que esperava. Entrei pela lateral e fui direto para o banco da primeira fileira, reservado para a família do noivo. Alguns convidados me cumprimentaram, elogiaram meu vestido, perguntaram se eu estava bem. Respondi a todos com sorrisos educados, como a mãe orgulhosa que deveria estar sendo. Marcelo estava no altar conversando com o padrinho. Quando me viu, acenou e sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia desde criança, que sempre derretia meu coração. Hoje, apenas confirmava o quanto ele era hábil em fingir. Aline ainda não havia chegado. Tradição da noiva, chegar por último, fazer sua entrada triunfal. Enquanto esperávamos,
observei os convidados ao meu redor. Várias pessoas que eu conhecia há anos, que haviam acompanhado minha luta para criar Marcelo sozinha. Pessoas que me admiravam pela força, pela dedicação, pelo exemplo de mãe guerreira. Em breve, elas teriam uma história muito diferente para contar sobre mim. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. Todos se levantaram e olharam para trás. Aline entrava no braço do pai, radiante em seu vestido de 15 mil reais que eu havia pago. Véu de renda francesa, sapatos de grife, buquê de orquídeas importadas. Cada detalhe perfeito. Cada elemento custando uma pequena fortuna. Ela estava linda. Devo reconhecer isso. E quando passou por mim, me lançou um olhar rápido. Não havia triunfo nesse olhar, nem maldade. Havia apenas vazio. Como se eu fosse um móvel qualquer que ela estava registrando na paisagem. A cerimônia foi tradicional. Votos ensaiados, alianças trocadas, beijo selado. Marcelo representou perfeitamente o papel do noivo apaixonado. Aline, o da noiva realizada. Quando o padre os declarou marido e mulher, houve aplausos calorosos, fotos, abraços, felicitações. Eu participei de tudo como era esperado. Chorei algumas lágrimas de alegria forçada. Abracei os noivos, posei para fotos ao lado deles. A mãe orgulhosa comemorando o momento mais feliz da vida do filho. Mãe, obrigado por tudo. Marcelo sussurrou no meu ouvido durante um abraço. A senhora fez esse dia perfeito. De nada, meu filho. Foi um prazer. Se ele captou a ironia na minha voz, não demonstrou. O coquetel foi no salão ao lado da igreja. Salgadinhos finos, champanhe francês, decoração impecável. Mais 30 mil reais do meu bolso para garantir que tudo estivesse à altura das expectativas da nova família. Durante o coquetel, algumas pessoas vieram me parabenizar pela organização da festa, pela educação do Marcelo, pelo sucesso em criar um filho tão bem-sucedido. Aceitei todos os elogios com humildade falsa, sabendo que em algumas horas essas mesmas pessoas estariam falando sobre mim de forma completamente diferente. Foi quando vi que Carla não havia aparecido. Pelo menos, ela teve a decência de seguir meu conselho. Ou a inteligência de perceber que o barco estava afundando. Às 5 da tarde, todos se dirigiram ao salão de festas para o jantar e a continuação da celebração. Era um espaço elegante, com capacidade para 300 pessoas, decorado com arranjos gigantescos de flores brancas e douradas. A mesa principal ficava numa espécie de palco, com vista privilegiada para todos os convidados. Eu me sentei ao lado de Marcelo, como mãe do noivo. Aline estava do outro lado dele, irradiando felicidade. Durante o jantar, ela se inclinou algumas vezes na minha direção para fazer comentários sobre como tudo estava perfeito, como os convidados estavam elogiando a festa, como ela estava grata por eu ter tornado aquele sonho realidade. Sogra, a senhora superou todas as expectativas. Esse casamento vai ser lembrado para sempre. Tenho certeza que vai, Aline. Depois do jantar, vieram os discursos. Primeiro, falou o pai de Aline, agradecendo a todos pela presença e desejando felicidades ao casal. Depois, o padrinho do Marcelo, contando histórias engraçadas da amizade deles desde a adolescência. Por fim, Marcelo se levantou para falar. Quero agradecer a todos por estarem aqui no dia mais importante da minha vida. Ele começou segurando a mão de Aline. E quero agradecer especialmente a minha mãe, Rosalina. Todos os olhares se voltaram para mim. Sorri e acenei, representando o papel esperado. Minha mãe é a mulher mais forte que conheço. Ela me criou sozinha, trabalhou incansavelmente para me dar todas as oportunidades, nunca mediu esforços para garantir meu futuro. Tudo o que sou hoje, devo a ela. Aplausos calorosos. Algumas pessoas se emocionaram. Eu mantive o sorriso, mas por dentro estava calculando cada palavra que diria em seguida. E hoje, Marcelo continuou, ela mais uma vez demonstrou seu amor incondicional, organizando essa festa maravilhosa e nos dando o presente mais generoso que poderíamos sonhar. Mãe, obrigado por acreditar no nosso amor e no nosso futuro. Mais aplausos. Marcelo ergueu a taça. Um brinde à minha mãe, Rosalina? Todos ergueram as taças. A Rosalina! Marcelo me olhou expectante. Era minha deixa para me levantar e falar também.
O momento tradicional em que a mãe do noivo, emocionada, agradece a todos e deseja felicidades ao casal. Levantei-me lentamente. O salão ficou em silêncio total. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelas palavras carinhosas. Peguei minha taça de champanhe e caminhei até o microfone no centro do palco. 300 pessoas me olhavam com expectativa. Sorrisos calorosos, olhos atentos, todos esperando um discurso emocionado de mãe orgulhosa. Quero agradecer a todos pela presença neste dia tão especial. Comecei com voz calma e controlada. É realmente um prazer dividir com vocês este momento que eu planejei com tanto carinho durante meses. Murmúrios de aprovação pelo salão. Marcelo, meu filho, você estava certo quando disse que tudo o que você é hoje deve a mim. Eu realmente trabalhei incansavelmente durante 26 anos para moldá-lo no homem que você se tornou. Marcelo sorriu, achando que era um elogio. E hoje eu descobri exatamente que tipo de homem eu criei. O tom da minha voz mudou imperceptivelmente. Algumas pessoas começaram a franzir a testa. Descobri que criei um homem capaz de manter um relacionamento de 2 anos com sua secretária enquanto planeja se casar com outra mulher. O silêncio no salão ficou sepulcral. Marcelo ficou branco. Descobri que criei um homem capaz de usar seu próprio casamento como uma farsa para roubar dinheiro da própria mãe. Murmúrios de choque começaram a se espalhar entre os convidados. Aline me olhava com horror. E descobri que minha nora tem um senso de humor peculiar. Aline, querida, quero agradecer pelo presente que você me deu esta manhã. Tirei o lenço da cabeça lentamente, revelando minha calvície para todas as 300 pessoas presentes. Colocar produto químico no meu shampoo para que meus cabelos caíssem durante a noite foi realmente criativo. E deixar este bilhete, peguei o papel do meu bolso e li em voz alta. Agora você tem o visual que combina, velha ridícula. Bem-vinda à realidade. O salão explodiu em murmúrios indignados. Algumas pessoas se levantaram das cadeiras. Outras tiraram fotos com os celulares. Mas sabe o que foi mais criativo ainda? O plano de vocês dois dividirem os 10 milhões que eu ia transferir hoje à noite. Pena que esqueceram de um pequeno detalhe. Marcelo tentou se levantar, mas eu continuei falando. Esqueceram que a burra da mamãe ainda tinha o poder de cancelar a transferência. O que eu fiz esta manhã depois de descobrir o romance do meu filho com Carla? Aline ficou de pé e gritou. Isso é mentira. É mentira que vocês planejavam se separar em alguns meses para dividir o dinheiro? É mentira que Marcelo está apaixonado por Carla há 2 anos? É mentira que você me deixou careca para me humilhar no dia do casamento? Marcelo finalmente conseguiu falar. Mãe, para com isso. Você está fazendo um escândalo. Estou fazendo justiça. Olhei para os convidados, muitos dos quais estavam visivelmente chocados. Peço desculpas a todos por terem presenciado essa situação constrangedora, mas achei importante que vocês soubessem que tipo de pessoas estão comemorando hoje. Voltei-me para Marcelo e Aline. O dinheiro que seria de vocês foi doado esta manhã para 3 instituições que ajudam mães solteiras a empreender. Pelo menos assim sei que vai para pessoas que realmente precisam e merecem. Aline começou a chorar. Marcelo estava em estado de choque. Marcelo, você sempre será meu filho, mas não será mais meu herdeiro. Aline, você conseguiu o que queria. Um casamento inesquecível que será comentado por anos. Só não da forma que planejava. Caminhei em direção à saída do salão. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus saltos no piso de mármore. Na porta, me virei uma última vez. Ah, e Marcelo? Carla não virá mais trabalhar na empresa. Ela decidiu mudar de cidade. Parece que descobriu que tipo de homem você realmente é antes de você conseguir enganá-la também. Saí do salão de cabeça erguida. Literalmente. No estacionamento, entrei no meu carro e dirigi para casa. Pelas ruas da cidade, com as janelas abertas, o vento batendo no meu couro cabeludo careca, me senti mais livre do que havia me sentido em décadas. Porque finalmente havia parado de ser a mãe que aceita tudo em nome do amor e virado a mulher que exige respeito em nome da dignidade. E essa sensação não tinha preço. Os 3 meses que se seguiram ao casamento foram como assistir a um castelo de cartas desabando em câmera lenta. E eu observei tudo do meu sofá novo, na minha casa nova, bebendo chá e pintando aquarelas que não fazia há 20 anos.
A primeira consequência veio ainda naquela noite de sábado. Isabel me ligou às 10 da noite, preocupada e curiosa. Rosa, você está bem? A cidade inteira está falando do que aconteceu. Estou ótima, melhor do que estive em anos. O pessoal está dizendo que foi o escândalo do século. Tem gente postando vídeo nas redes sociais. Era verdade. Várias pessoas haviam filmado o momento do meu discurso e os vídeos estavam circulando pelos grupos de WhatsApp da cidade. Em poucas horas, minha exposição pública havia viralizado localmente. No domingo de manhã, 3 veículos de comunicação da região me procuraram querendo uma entrevista. Recusei todos educadamente. Não precisava alimentar ainda mais o circo. A verdade já havia sido dita, e isso era suficiente. Marcelo tentou me ligar dezenas de vezes durante o fim de semana. Não atendi nenhuma chamada. Segunda-feira de manhã, ele apareceu na minha porta. Mãe, a gente precisa conversar. Estava com a aparência de quem não havia dormido. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupa amarrotada. Ao lado dele, Aline parecia menor, apagada, completamente diferente da mulher confiante que conheci. Podem entrar, disse mantendo o tom neutro. Sentaram no sofá da sala como 2 crianças esperando bronca. Eu me acomodei na poltrona em frente, cruzei as pernas e esperei. Mãe, Marcelo começou. Eu sei que a senhora está chateada. Chateada? Interrompi. Filho, chateada é quando você esquece de me ligar no aniversário. O que sinto por vocês não tem nome em português. Aline, que até então estava em silêncio, resolveu falar. Dona Rosalina, sobre o bilhete, eu estava nervosa, ansiosa com o casamento. Fiz uma bobagem. Nervosa? Aline, você colocou produto químico no meu shampoo para me deixar careca. Isso não é nervosismo, isso é maldade calculada. Eu sinto muito. Você sente muito por ter feito ou sente muito por ter sido descoberta? Ela não soube responder. Marcelo tentou retomar o controle da conversa. Mãe, sobre a Carla. Foi um erro meu, um momento de fraqueza. Mas eu amo a Aline, e agora que a gente está casado... Marcelo, você mentiu para sua esposa durante 2 anos. Mentiu para sua amante sobre quanto dinheiro estava envolvido. E mentiu para mim sobre quem você realmente é. Em que momento exatamente eu deveria acreditar que agora você está falando a verdade? O silêncio se estendeu por alguns minutos. O que a senhora quer da gente? Ele perguntou, finalmente. Nada. Literalmente nada. Quero que vocês saiam da minha casa e construam a vida que escolheram ter. E o dinheiro? Sorri. Era exatamente a pergunta que eu esperava. Que dinheiro, Marcelo? Os 10 milhões. A herança dos vovôs. Ah, esse dinheiro. Bom, como eu disse no sábado, foi doado para instituições que ajudam mães empreendedoras. O comprovante das doações está registrado em cartório. Aline ficou branca. Tudo? Tudo. Mas... e o nosso futuro? E os planos que a gente fez? Aline, querida, vocês fizeram planos com dinheiro que não era de vocês. Agora vocês têm que fazer planos com o que realmente possuem. Marcelo se levantou nervoso. Mãe, a senhora não pode ter feito isso. Esse dinheiro era nosso por direito. Por direito de quê? De terem nascido? De existirem? Vocês 2 são adultos saudáveis, com formação superior, com capacidade de trabalhar. Por que eu deveria sustentar a vida de luxo que vocês planejaram ter? Porque somos sua família. Família não humilha, não rouba, não trai. Vocês são meus parentes. Família é outra coisa. Foi a primeira vez que vi meu filho chorar desde criança. Não de dor física, não de frustração momentânea. Era o choro de quem finalmente entendeu que as consequências chegaram. Mãe, por favor, a gente pode tentar de novo. Pode reconstruir nossa relação. Pode. Mas vai ter que ser com base no respeito, não na conveniência financeira. Aline, que estava cada vez mais desesperada, fez a pergunta que eu estava esperando há meses. E a empresa? As padarias? O que tem a empresa? Marcelo trabalha lá. É o administrador geral. Era. Conversei com o Dr. Roberto hoje de manhã. Marcelo está oficialmente desligado das funções. As padarias agora têm administração profissional externa. Marcelo me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Mãe, a senhora está me demitindo? Estou te dando a oportunidade de construir sua própria carreira com base no seu próprio mérito. Mas eu sempre trabalhei na empresa da família.
e sempre soube que um dia herdaria tudo sem precisar se esforçar de verdade. Agora você vai descobrir do que realmente é capaz. Eles saíram da minha casa 20 minutos depois, visivelmente abalados. Aline chorava baixinho. Marcelo estava em estado de choque. Nos dias seguintes, as consequências se multiplicaram. A primeira foi social. O escândalo do casamento havia se espalhado por toda a cidade. Aline, que sempre se orgulhou de ser bem vista socialmente, descobriu que ser conhecida como a nora que deixou a sogra careca não era exatamente o tipo de fama que ela queria. O salão de beleza onde ela era cliente cancelou seus agendamentos. O clube que ela frequentava começou a tratá-la com frieza. As amigas que sempre a convidavam para almoços e eventos simplesmente pararam de ligar. Marcelo enfrentou consequências profissionais. Alguns clientes importantes do escritório de advocacia, onde ele prestava serviços administrativos, cancelaram contratos. A reputação dele na cidade havia sido seriamente comprometida. Sem o salário da empresa familiar e com a renda reduzida do escritório, eles tiveram que fazer escolhas difíceis. O apartamento que eu havia reformado, com R$100 mil, foi colocado à venda. Eles se mudaram para um lugar menor, mais simples, compatível com o que realmente podiam pagar. A segunda consequência foi conjugal. Sem a perspectiva dos milhões que deveriam receber e com a pressão financeira aumentando, as rachaduras no relacionamento começaram a aparecer. Isabel, que tinha contatos em todo lugar, me mantinha informada sobre os desenvolvimentos. Rosa, o pessoal está dizendo que eles brigam constantemente. Os vizinhos ouvem gritaria quase toda noite. Brigam sobre o quê? Dinheiro, principalmente. Aline cobra dele uma solução. Ele diz que ela estraga tudo com a maldade que fez com você. Era previsível. Um relacionamento baseado em interesse financeiro só funciona enquanto há dinheiro envolvido. Sem a herança, eles estavam descobrindo que não tinham muito mais em comum. A terceira consequência foi familiar. Os pais de Aline, que haviam ficado sabendo do escândalo, se posicionaram contra o comportamento da filha. Dr. Fernando, o pai dela, veio pessoalmente na minha casa se desculpar. Dona Rosalina, eu criei a Aline para ser uma pessoa decente. Não sei onde foi que errei, mas quero que a senhora saiba que não aprovo o que ela fez. Obrigada, Dr. Fernando. Sei que o senhor é uma pessoa íntegra. Se a senhora quiser processar ela criminalmente, eu entendo. O que ela fez foi inadmissível. Não vou processar ninguém. A justiça já foi feita. Os pais de Aline cortaram a mesada que davam para ela desde a faculdade. Também cancelaram o plano de saúde particular que bancavam. Era mais uma fonte de renda que desaparecia. A quarta consequência foi a mais irônica. Carla, que havia sumido da cidade como sugeri, acabou sendo localizada por Marcelo 3 semanas depois do casamento. Ele dirigiu 8 horas até a cidade, onde ela estava se escondendo para tentar reconquistá-la. Isabel soube da história através da prima da Carla, que mora aqui. Rosa, você não vai acreditar. Marcelo foi atrás da Carla tentando reatar o relacionamento. Disse para ela que estava se separando da Aline, que podia largar tudo para ficar com ela. E aí? Carla mandou ele a merda. Disse que conversou com você e entendeu que tipo de homem ele realmente é, que não queria mais nada com mentiroso. Era exatamente o que eu esperava. Carla, apesar de ter topado participar do esquema inicialmente, ainda tinha resquícios de dignidade. Quando viu Marcelo disposto a abandonar a esposa apenas 3 semanas após o casamento, entendeu que comigo eu estava certa sobre o caráter dele. Marcelo voltou da viagem ainda mais abalado. Havia perdido a amante, estava perdendo a esposa, não tinha mais o dinheiro, não tinha mais o emprego garantido. Era a primeira vez na vida que enfrentava consequências reais pelos próprios atos. No final do 2º mês, soube que Aline havia procurado um advogado para discutir separação. A lua de mel havia durado exatos 60 dias. Ela quer metade dos bens dele na divisão, Isabel me contou. Só que não tem quase nada para dividir. O apartamento estava sendo vendido, mas com a economia em crise, não conseguiam um bom preço. O carro dele tinha financiamento. As economias pessoais eram mínimas. A grande ironia era que, mesmo se separando, Aline não conseguiria os milhões que havia planejado roubar de mim.
Enquanto assistia a esse espetáculo de autodestruição, eu estava reorganizando minha própria vida de forma completamente diferente. A primeira coisa que fiz foi vender a casa grande onde morei por 20 anos. Era grande demais para uma pessoa só, cara de manter, cheia de memórias que eu não queria mais carregar. Comprei uma casa menor, mais aconchegante, num bairro tranquilo da cidade. A segunda foi redescobrir quem eu era sem o peso de ser mãe do Marcelo. Durante décadas, minha identidade estava completamente ligada à maternidade. Agora, pela primeira vez desde os 25 anos, eu era apenas Rosalina. E estava descobrindo que gostava muito dessa mulher. Voltei a pintar, hobby que havia abandonado quando Marcelo nasceu. Comprei telas, tintas, pincéis, transformei um dos quartos da casa nova no meu ateliê. Passei tardes inteiras pintando paisagens, naturezas mortas, retratos imaginários. Voltei a ler. Outro prazer que havia ficado esquecido durante os anos de dedicação total ao filho. Fiz uma lista de todos os livros que sempre quis ler e nunca tive tempo. Estava dando conta de 2 por semana. Comecei a fazer exercícios. Nada muito intenso, mas caminhadas diárias, alongamento, yoga. Aos 66 anos, estava redescobrindo meu corpo e percebendo que ainda tinha energia e disposição. Meus cabelos estavam crescendo. Lentamente, mas crescendo. Decidi deixar o grisalho natural assumir o comando. Sem tintura, sem disfarces. Era hora de aceitar quem eu era em todas as dimensões. O resultado surpreendente foi que 3 meses depois do casamento desastroso, eu estava me sentindo mais bonita, mais confiante e mais feliz do que havia me sentido em décadas. Porque havia parado de viver a vida dos outros e começado a viver a minha própria. Foi no 4º mês após o casamento que minha vida tomou uma direção que eu jamais poderia ter imaginado. Estava na praça central da cidade, pintando as árvores centenárias numa tarde de quinta-feira, quando um senhor se aproximou e parou para observar minha tela. "Que lindo trabalho", ele disse. "A senhora capturou exatamente a luz que bate nas folhas nessa hora do dia." Olhei para cima e vi um homem de uns 70 anos, cabelos completamente brancos, olhos azuis gentis, sorriso sincero. Estava vestido de forma simples, mas elegante, e havia algo no jeito dele que transmitia tranquilidade. "Obrigada. Estou um pouco enferrujada, faz tempo que não pinto. Posso sentar um pouco? Não quero atrapalhar, mas é raro ver alguém pintando na praça." "Claro." Ele se apresentou como Alberto, aposentado da educação, viúvo há 3 anos. Havia sido professor de literatura durante 40 anos, numa escola particular da cidade. Conhecia meu nome por causa do episódio do casamento, como ele diplomaticamente se referiu, mas não fez comentários sobre o assunto. "Sempre tive vontade de aprender a pintar", ele comentou, observando eu aplicar uma pincelada de verde nas folhas. "Minha esposa pintava, aquarelas lindas. Depois que ela partiu, fiquei com vontade de tentar, mas nunca tive coragem. Nunca é tarde para começar. A senhora acha? Tenho certeza. Eu parei de pintar há 26 anos e só voltei agora. É como andar de bicicleta, o corpo lembra." Conversamos durante 2 horas. Alberto era uma pessoa culta, interessante, que havia viajado muito com a esposa antes da doença dela. Falava sobre livros, sobre arte, sobre lugares que conheceu. Era estimulante conversar com alguém que tinha interesses além de dinheiro e aparências. "Posso fazer uma sugestão?" ele perguntou quando comecei a guardar os materiais. "Claro. Tem uma exposição de arte na Biblioteca Municipal no próximo fim de semana. Artistas locais. Talvez a senhora se interesse." Fazia anos que não ia a uma exposição. Durante décadas, meus fins de semana eram ocupados com as necessidades do Marcelo, depois com os preparativos do casamento dele. "Eu gostaria muito. Posso buscá-la no sábado? Podíamos ir juntos." Hesitei por um momento. Fazia tanto tempo que não saía com um homem que havia esquecido como era. "Tudo bem. Mas vamos como amigos, né?" "Claro. Só 2 aposentados apreciando arte." Alberto me buscou pontualmente às 2 da tarde do sábado. Tinha trazido um pequeno buquê de margaridas do seu jardim. "Para alegrar sua casa", disse, sem qualquer conotação romântica. A exposição era pequena, mas interessante. Pinturas, esculturas, fotografias de artistas da região.
Passamos 3 horas conversando sobre as obras, sobre técnicas, sobre como a arte reflete a personalidade de quem a cria. A senhora deveria expor também. Alberto sugeriu diante de uma aquarela que consideramos particularmente bonita. Imagina, sou apenas uma amadora. Arte não é sobre ser profissional ou amador. É sobre expressar algo verdadeiro. Depois da exposição, fomos tomar café numa padaria do centro. Não nas padarias da minha família. Eu havia evitado frequentá-las desde que Marcelo foi desligado. Era estranho e libertador estar ali como uma cliente comum, não como a proprietária. Posso fazer uma pergunta pessoal? Alberto disse enquanto mexia o açúcar no café. Pode. A senhora se arrepende do que fez no casamento? Era a primeira vez que alguém me perguntava isso diretamente. Não, nem um pouco. Mesmo sabendo que causou tanto constrangimento, Alberto, durante 26 anos eu fui explorada emocionalmente pelo meu próprio filho. Gastei toda a minha energia, todo o meu dinheiro, toda a minha vida tentando fazer ele feliz. E descobri que para ele eu era apenas uma fonte de recursos. Ele escutou em silêncio. O constrangimento que causei durou uma noite. O constrangimento que senti durou décadas. E agora? Como a senhora se sente agora? Livre. Pela primeira vez em décadas, totalmente livre. Alberto sorriu. Liberdade é um sentimento subestimado. A maioria das pessoas tem medo dela. Por quê? Porque liberdade significa responsabilidade por si mesmo. É mais fácil viver para os outros, mesmo que isso nos faça infelizes. Era exatamente o que eu estava descobrindo. Durante anos, vivi para fazer Marcelo feliz. Agora, finalmente, estava vivendo para fazer eu mesma feliz. Nossa amizade se desenvolveu naturalmente ao longo dos meses seguintes. Alberto me apresentou a um grupo de pessoas da nossa idade que se reunia semanalmente para discutir livros. Eu o ensino algumas técnicas básicas de pintura. Começamos a fazer caminhadas juntos no parque municipal. Não era romance no sentido clássico. Era companheirismo maduro, baseado em afinidade intelectual e emocional. Pela primeira vez na vida, estava conhecendo um homem sem a pressão de construir uma família, sem a urgência biológica, sem as expectativas sociais. Era apenas 2 seres humanos que se gostavam e se respeitavam. Foi Alberto quem me incentivou a fazer a viagem dos sonhos. A senhora sempre quis conhecer a Europa, né? Sempre, mas nunca tive oportunidade. E agora? O que está impedindo? Pensei na pergunta. Dinheiro eu tinha. Não os 10 milhões que doei, mas o suficiente para viver confortavelmente. Saúde eu tinha. Tempo eu tinha de sobra. Medo, talvez. Medo de quê? De viajar sozinha. De não saber me virar, de ser feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Talvez. Rosalina, a senhora passou décadas se privando de coisas por conta dos outros. Não é hora de parar? Ele estava certo. Passei a vida inteira adiando meus sonhos, esperando o momento certo que nunca chegava. 3 semanas depois, estava embarcando num voo para Paris. A viagem durou 1 mês. Paris, Roma, Barcelona, Londres. Sozinha, com uma mochila nas costas e uma liberdade que não sabia que existia. Visitei museus, conheci pessoas interessantes, comi em restaurantes locais, me perdi em ruas antigas e me achei em paisagens lindas. Tiramos milhares de fotos. Não para mostrar para ninguém, mas para guardar as memórias de uma mulher de 66 anos descobrindo o mundo pela primeira vez. Quando voltei ao Brasil, Marcelo estava me esperando no aeroporto. Mãe, a gente precisa conversar. 6 meses haviam se passado desde o casamento. Ele estava diferente, mais magro, mais sério, com uma maturidade no olhar que eu nunca havia visto. Podemos conversar em casa, respondi. No carro, ele me contou que Aline havia oficializado o pedido de separação na semana anterior. Estavam dividindo os poucos bens que tinham. Ele havia arrumado um emprego numa empresa de contabilidade de uma cidade vizinha. Salário modesto, mas honesto. E a Carla? Perguntei. Nunca mais falei com ela. Tentei, mas ela deixou claro que não quer nada comigo. E como você se sente em relação a isso? Entendo ela. No lugar dela, eu também não quereria nada comigo. Era a primeira vez que ouvia meu filho assumir responsabilidade pelas consequências dos próprios atos.
Em casa, sentamos na sala de estar e tivemos a conversa mais honesta da nossa vida. Mãe, eu vim pedir desculpas. Por que especificamente? Por tudo. Por ter usado a senhora durante anos. Por ter planejado roubar seu dinheiro. Por nunca ter valorizado os sacrifícios que fez por mim. E por que está pedindo desculpas agora? Porque agora eu entendo o que é trabalhar para ganhar o próprio dinheiro. O que é enfrentar as consequências dos próprios erros. O que é ficar sozinho quando se comporta mal com as pessoas. Marcelo chorou. Não o choro manipulativo de criança que quer algo, mas o choro genuíno de arrependimento. Mãe, eu sei que não mereço perdão. Sei que estraguei nossa relação para sempre. Mas queria que a senhora soubesse que aprendi. Aprendeu o quê? Que a senhora não me devia nada. Que todo o amor, todo o cuidado, todo o dinheiro que gastou comigo foi um presente. E que eu desperdicei tudo por ganância e ingratidão. Fiquei em silêncio por alguns minutos, observando meu filho. Pela primeira vez em 32 anos, estava vendo o homem que ele realmente poderia ser, em vez do menino mimado que eu havia criado. Marcelo, posso perdoar você, mas nossa relação nunca mais será a mesma. Eu sei. Se você quiser reconstruir alguma coisa comigo, vai ter que ser baseado em respeito mútuo, não em obrigação familiar. Eu entendo. E vai ter que ser no meu tempo, no meu ritmo. Não porque você precisa de alguma coisa ou quer alguma coisa. Eu aceito. Não foi um reencontro emocional com abraços e lágrimas de alegria. Foi um acordo maduro entre dois adultos que se respeitam, mesmo depois de todo o dano causado. Marcelo começou a me visitar uma vez por mês. Conversas breves, respeitosas, sem cobranças de parte a parte. Ele me contava sobre o trabalho novo, sobre como estava aprendendo a viver com o próprio dinheiro. Eu contava sobre minhas aulas de pintura, sobre minha amizade com Alberto, sobre os planos de fazer outra viagem no ano seguinte. Era uma relação diferente, mais distante, mas infinitamente mais saudável do que aquela baseada em exploração e culpa que tivemos durante décadas. Aline nunca mais me procurou. Soube por terceiros que voltou a morar com os pais depois da separação. Conseguiu um emprego como vendedora numa loja de roupas do centro. Tinha perdido o status social que tanto prezava, mas pelo menos estava começando a construir uma vida baseada no próprio esforço. Hoje, quase um ano depois daquele sábado que mudou tudo, tenho uma rotina que jamais imaginei aos 66 anos. Acordo quando quero, tomo café da manhã olhando para o jardim que plantei, pinto durante a manhã, leio à tarde, converso com Alberto no final do dia. Meus cabelos cresceram e estão completamente grisalhos. Não uso mais tintura, não escondo a idade, não finjo ser quem não sou. E descobri que essa versão autêntica de mim mesma é infinitamente mais atraente do que todas as máscaras que usei durante décadas. A herança que doei se transformou em 3 projetos lindos. Um fundo para microcrédito para mães empreendedoras, uma creche comunitária e um centro de capacitação profissional para mulheres. Recebo relatórios mensais sobre o impacto dos projetos e fico emocionada ao ver que meu dinheiro está realmente mudando vidas. É irônico pensar que os 10 milhões que eu ia dar para Marcelo e Aline gastarem em futilidades se transformaram em oportunidades reais para centenas de pessoas que realmente precisavam. Alberto me deu um livro de presente semana passada. Na dedicatória, ele escreveu: para Rosalina, que me ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo tendo medo. E é exatamente assim que me sinto. Não foi fácil cortar o cordão umbilical emocional que me prendia a um filho ingrato. Não foi fácil aceitar que passei décadas da minha vida sendo explorada por quem deveria me amar. Não foi fácil recomeçar aos 66 anos. Mas foi necessário, porque descobri que amor próprio não é egoísmo. É reconhecimento do próprio valor, e que dignidade não é luxo, é necessidade básica para uma vida plena. O produto químico que a Aline colocou no meu shampoo não me deixou apenas careca, me deixou livre de todas as ilusões que eu cultivava sobre o que significava ser amada. E essa liberdade, descobri, vale muito mais do que 10 milhões de reais. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria?
Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.